Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu gostaria de falar sobre a noção de enunciado, tanto para o Péchet como para o Foucault, mas principalmente para declarar as diferenças que são mais visíveis e que fazem com que sejam noções completamente diferentes, talvez até impossíveis de se mesclarem. Tudo bem? Vamos para o vídeo? O ponto é o seguinte, né? Existe a noção de enunciado tanto na prática da análise do discurso péchetiana, como na prática da análise do discurso Foucaultiana. No entanto, a localização dessas noções não é a mesma, né? A funcionalidade não é a mesma, servem para coisas diferentes. Talvez o primeiro ponto interessante seja compreender para que elas servem, como que elas podem se relacionar com o restante do trabalho, o restante das ferramentas dos autores. O primeiro ponto, então, para mim, parece ser entender o que é o enunciado para o Péchet. E eu posso dizer que no início de seus livros, na primeira fase da análise do discurso, o enunciado foi definido pelo Péchet como um segmento, uma definição propriamente linguística, uma definição que ainda não era de nível enunciativo mesmo. E no fim do trabalho de Michel Péchet, na fase da deriva, o enunciado foi definido como aquilo que pode a qualquer instante tomar outro significado, pode derivar, deslizar. Enunciado aqui fica perceptível que não é um conceito operatório. Ele não era um conceito operatório no início, e no fim do trabalho de Michel Péchet, ele passa a ser um conceito que carrega consigo a necessidade dessa mudança, carrega consigo a possibilidade da mudança e a necessidade dela ser observada, o que faz com que a postura do analista do discurso seja outra. Já não seria mais uma postura de entender a construção dos enunciados de maneira fixa, como se o discurso fosse fechado de alguma forma, como se ele tivesse algum nível de fechamento. Nessa última fase do Michel Péchet, o grande ponto é justamente explodir, ou melhor, implodir as formações discursivas, o que faz com que a noção de enunciado como aquilo que a qualquer instante pode tomar outro significado, faz com que ela fique muito mais razoável nessa última fase do projeto de análise do discurso do Michel Péchet. Então o que a gente tem como visão geral? Um enunciado que primeiro é definido como um segmento com início, meio e fim, delimitado de uma maneira linguística, e por fim o enunciado como uma noção que serve muito mais para dizer que a deriva está sempre presente, serve muito mais para fundamentar a implosão das formações discursivas e colocar ao analista do discurso a necessidade de uma outra postura, de uma postura de investigação que coloque em jogo as possibilidades de significado para cada enunciado praticado, e não exatamente a de constituir a formação discursiva que fabricaria o sujeito, e esse sujeito por sua vez poderia se identificar ou não com a formação, enfim, teria ali a sua postura, a sua razão de ser dentro da formação discursiva. A formação discursiva implode. Se para o Péchet a formação discursiva implode, para o Foucault o enunciado ele é uma noção interessante mesmo com a noção de formação discursiva. Por quê? Porque a formação discursiva vai carregar consigo as regras que vão permitir a emergência dos enunciados, as condições de possibilidade da emergência dos enunciados. E o enunciado para o Foucault, ele não vai ser um segmento, ele não vai ser uma frase com início, meio e fim, que a gente pode cortar ou colocar num programa informatizado para que o programa nos entregue quais são os enunciados. Para o Michel Foucault a gente está lidando com outra coisa, enunciado enquanto aquilo que traz uma possibilidade de existência para uma frase, para uma obra de arte, para um elemento que tem signo, que se utiliza de signos. O enunciado como uma função de existência. E como função de existência, o enunciado não será aquilo que é o concreto, né, a frase. Não vai ser de fato a obra de arte. O enunciado ele vai ser esse conjunto de condições de possibilidade que permitem o nascimento de uma obra de arte, de uma frase, de um livro, um texto. Ele vai estar muito mais relacionado às condições de possibilidade, como é o olhar do Foucault também para constituir a formação discursiva, as regras de formação.
Então a gente tem aqui um olhar muito focado nas condições de possibilidade, muito focado naquilo que o enunciado vai permitir, ou seja, o enunciado quase como um conjunto de regras que no decorrer, na prática discursiva, vai permitir a construção de frases, de parágrafos, de obras de arte, de danças de repente, de expressões corporais, enfim, tudo aquilo que vai carregar um signo consigo. Mas o que mais importa é a condição de possibilidade. O enunciado ele vai cortar a língua para poder selecionar as palavras possíveis de serem utilizadas. Ele vai cortar as artes para selecionar os movimentos possíveis de serem utilizados numa dança, por exemplo. Esses cortes ele vai fazer. E os elementos desses cortes vão poder ser utilizados na construção das frases concretas, das danças, enfim, do signo concreto como ele de fato é. Tudo bem? Então, como resumo agora, vamos tentar sintetizar esses dois. A gente tem no Péchet o enunciado como uma noção que é quase suplementar de início. E no fim do trabalho do Péchet, a noção, que também é suplementar, serve justamente para que fique claro a implosão da formação discursiva, para que fique claro a noção de deriva e como que a posição do sujeito perante o enunciado vai fazer toda a diferença para o significado que ele possa ter. E para se entender também as possibilidades de movimento de poder através dos enunciados, porque vamos pensar no enunciado, eu não vou pagar o pato. Muitos significados estavam em jogo, no entanto, foi um interesse específico que de fato saiu vitorioso e que botou gente na rua e que construiu um pato de borracha. Foi um interesse específico advindo principalmente dos sujeitos que a gente pode identificar concretamente como os representantes da Fiesp. Então esse jogo de poder ele pode ser observado de um jeito muito interessante também assim. Pode ser observado de uma maneira muito interessante a partir dos diversos significados possíveis, mas como que na prática uns significados exercem mais poder do que outros. E é claro que aqui eu estou colocando a temática do poder, que é uma temática Foucaultiana, mas que em Péchet também está implícito, né? A formação discursiva, o discurso em si, ele vai servir para algum tipo de luta, né? Vai servir para algum tipo de luta. Para o Foucault não, aí a situação muda. Para o Foucault, o enunciado definitivamente serve para um tipo de luta também. E para outras coisas, assim como para Péchet. Mas o que importa não é a significação. O que importa é aquilo que a gente pode definir como uma malha de regras que permite o nascimento de significantes e significados, que permite a sua junção, o seu encontro. Que permite não só o seu encontro, mas é aquilo que dá uma condição histórica e propriamente discursiva para o nascimento de um livro, de uma frase, de um enunciado concreto, como a gente vê na concretude da materialidade do dia a dia, na fala, na prática discursiva. Foucault vai usar o enunciado como de fato um conceito a nível discursivo, num nível que é propriamente discursível. Um nível que é propriamente da análise do discurso, sem pegar de empréstimo de outras esferas de conhecimento, enfim, de outros saberes. De fato, está se criando, está nascendo com Foucault uma noção de enunciado que é propriamente discursiva e que atende aos fins da ferramenta que o Foucault criou, do procedimento arqueológico do próprio Foucault. Atende justamente aos objetivos do seu procedimento. Existe, de certa forma, uma coerência nisso, interna. De certa forma, a emergência da noção de enunciado, ela faz parte desse todo que é a arqueologia do saber e que é tão bem descrito no livro Arqueologia do Saber e que eu costumo falar muito no curso Como Entender a Análise do Discurso em Michel Foucault. Nesse curso eu costumo... ele é o último ponto, inclusive, para se entender. O último ponto do curso é a noção de enunciado, porque talvez a noção de enunciado seja uma das mais difíceis, das noções mais fundamentais, talvez seja uma das mais difíceis. Difíceis de compreender que não se trata da frase, né? Difícil de compreender que não se trata da obra de arte, mas sim da condição de possibilidade, daquilo que permite a existência. E vai permitir a existência de frases diferentes, e será o mesmo enunciado. Ou talvez a mesma frase pode ser enunciados diferentes, participando de formações discursivas, por sua vez, distintas. Isso é claro? Fica super à vontade, se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários, eu estou aqui super disponível para responder.
Muito obrigado, entre em nosso grupo do Telegram para receber atualizações, artigos, matérias sobre filosofia contemporânea e também as atualizações do Colunas Tortas. Entre em nosso grupo no Telegram e considere se tornar membro. Como membro você vai ter acesso a séries exclusivas de vídeos aqui dentro do Colunas Tortas, tudo bem? Não esqueça que toda terça-feira a gente tem a nossa live Janta Filosófica, iremos para a terceira Janta Filosófica já. Não esqueça também que toda quinta-feira temos a leitura comentada às 8 horas da noite. Já iremos para a quarta leitura comentada. São nossas lives, nossos quadros que nós estamos fazendo com frequência, com a frequência e dedicação que evidentemente vocês merecem. Muito obrigado e até a próxima.